Como começar uma reforma com o pé direito? Se você vai fazer uma reforma, fica aqui nesse vídeo, que vai ser só dica boa para você não errar na hora de entrar aí para uma reforma. E ó, se você vai construir também, tudo que a gente vai falar nesse vídeo aqui serve para você também. Mas eu tô no meio de uma reforma nesse exato momento, que é um escritório novo, que eu já disse para você que a gente tá num momento aqui, ó, construindo uma sede nova, e eu vou aproveitar para te explicar 5 pontos fundamentais para você que vai fazer uma reforma que você não pode errar. E numa boa aí, ó, 90% das pessoas erram nesses pontos, e eu não estou chutando dados, isso é real, fechou? Vamos ver quais pontos são esses aqui, vem comigo. Nesse vídeo eu vou focar muito sobre como começar uma reforma, então o que você precisa ter para você conduzir uma obra que tem tudo para ser caótico. Reforma, a gente sabe que o caos quase sempre acontece, você se perde no meio do caminho, mas nesse vídeo vão ser dicas para você começar bem e ter uma obra menos sofrida, mais organizada, tá? Primeiro passo, e esse é o primeiro passo mesmo, é você ter em mãos uma coisa que é básica, mas que muita gente ignora, que é o layout final do seu ambiente. Ó, isso aqui, por exemplo, é um projeto, você vê que ele não tem medidas, ele não tem, enfim, muitas legendas, ele é um projeto de layout. O que a gente chama de projeto de layout? É o seguinte, é a ambientação com os móveis desenhados. Então olha aqui, por exemplo, esse espaço aqui, se você for prestar atenção, ó, tem aqui 3 mesas, tá? As mesas têm as cadeirinhas desenhadas aqui, isso aqui é um sofá e isso é um desenho de layout. Então se é um quarto, o layout já envolve a cama no tamanho certo, com a mesinha de lado e assim por diante, tá? Por que a gente precisa do projeto de layout? Simplesmente pelo seguinte, ó, tem até aqui, ó, uma caneta no bolso. Aqui, cara, engenheiro que se preze sempre anda com a caneta no bolso. Mas veja bem, se você sabe que essa mesa ela vai estar aqui, a gente precisa dessa referência para quê? Para já alocar a iluminação. Então vai ter uma iluminação por cima dessa mesa, estou citando o exemplo, tá? Então o projeto de layout, ele é a base para a iluminação. Se você não tiver layout, o que vai acontecer? Um grande chute de onde vão estar alocadas as luminárias. Se você não tiver layout, o que vai acontecer também? É um grande chute de onde vai ter tomadas. Então, olha esse espaço como ele é bem aberto aqui. Aqui nós temos aqui no meio um monte de tomada de piso, porque as mesas estão locadas aqui, né? E as tomadas, elas estão distantes, as paredes, elas estão distantes. Imagina uma pessoa aqui, ó, usando o computador aqui, se a tomada fosse lá, né? O cabo ali, ó, de energia do computador ia estar passando aqui, com gente tropeçando. Então, as tomadas, elas estão aqui, ó, no piso. E como é que eu sei o ponto exato para alocar uma tomada no piso? Porque eu já tenho o layout bem definido. Então, voltamos. Olha só, se aqui, então, é as minhas mesas, no meu piso ali, eu tenho, né, as tomadinhas aqui certinho no piso, embaixo da mesa. Então, isso aqui é um sofá, eu posso colocar aqui, ó, as tomadas de piso do lado do sofá. Isso aqui é uma cozinha, então eu trago gás, tomada, hidráulica, porque eu tenho o layout todo definido. Esse é o ponto número 1, o ponto de partida para uma reforma. Qual que é o erro de principiante para quem está reformando? É a pessoa encarar a reforma como uma troca de revestimento. Então ela vai reformar, ela pensa que ela vai trocar cor de parede, ela pensa que ela vai trocar revestimentos e acabamentos do piso, vai trocar o teto. Na verdade, reforma não é descascar e dar uma pele nova para as coisas. Você vai mexer na ambientação, vai precisar de ter eletrodomésticos nos pontos corretos, móveis nos pontos corretos,
Então você vai precisar de um projeto de layout, porque ele vai te indicar interruptor, tomada, ar-condicionado. Olha só, aqui, só para te mencionar aqui um exemplo, ó. Isso aqui é uma sala que vai ser o nosso pequeno estúdio, sala de reunião e estúdio nesse novo escritório. E aí, aqui a gente tem um ponto exato para o ar-condicionado aqui no meio, que não pode trombar com a iluminação. O que eu estou querendo dizer para você? É impossível acertar essas coisas se eu não souber que aqui tem duas poltronas, ali tem uma mesa de centro, ali tem uma mesa de reunião. Então eu preciso, ponto número 1, ponto de partida, é definir a posição dos móveis, dos usos. De novo, erro de principiante para a reforma. A pessoa chega aqui, troca o piso, mete o forro, já vai puxando tomada aleatoriamente. Então o que a gente precisa? A gente precisa primeiro definir os pontos de uso com um mapa de layout. Pegou aí? Esse é o ponto número 1 para uma reforma. Olha só, uma segunda dica para quem vai reformar é você procurar dividir sua reforma em 3 momentos. Vou fazer uma coisa aqui que é o sonho de toda criança, que é riscar na parede, porque a gente não tem lousa aqui ainda, mas digamos o seguinte, ó, espero que esteja dando para ver direitinho. Então encare a sua reforma aqui, ó, com 3 grandes blocos de evento, beleza? O primeiro aqui, ele tem a ver com as demolições. O que são as demolições? É você pegar e descascar o que você tem que descascar, quebrar o que você tem que quebrar. Essa primeira fase aqui é o quebra-quebra. Então, se você vai substituir revestimento, é aqui que você descasca banheiro, enfim, quebra bancada que você tem que quebrar, é aqui que você faz o serviço sujo, especialmente, por exemplo, se você for demolir parede, rasgar parede, abrir nova janela, tudo que for essa fase de quebra-quebra, você começa com ela. É um grande bloco de atividades. Isso aqui demanda bota fora de entulho. Então, por exemplo, você vai fazer uma reforma, às vezes você vai despachar 1, 2, 3 caçambas, isso é essa fase. Quando você supera isso, você entra aqui para uma fase de infraestrutura. O que é a fase de infraestrutura? Aqui, você está preparando a sua obra para os acabamentos. Então, na fase de infraestrutura, você vai fazer as paredes que você precisa fazer. Aqui você vai fazer passar tubulação, passar fiação, novas elétricas, novas hidráulicas, reboco, contrapiso. Então aqui você está fazendo aquela parte mais grosseira de infraestrutura. E por fim você tem aqui a parte de acabamentos, tá? Então aqui você vai instalar as bancadas, aqui você vai instalar os porcelanatos, os revestimentos que você tiver que instalar. Qual que é o erro de principiante em reforma? A pessoa inverte isso aqui, ó, essas 2 fases, ó. Ela traz acabamento antes da infraestrutura, ou então, um erro muito comum é isso aqui, ó. A pessoa puxa os acabamentos aqui para uma etapa simultânea com a infraestrutura, deixando elas pareadas. Isso aqui é um problema. Por quê? Porque você está aqui fazendo, por exemplo, revestimento de parede, de repente você lembra que precisa passar o ar-condicionado. O que você faz? Você quebra a parede para passar o ar-condicionado. Ou então você está aqui, ó, fazendo uma tubulação, um assentamento de um porcelanato, aí você lembra que precisa passar um gás, precisa passar alguma coisa. Você já está atacando o acabamento, e aí vem o eletricista e fala, nossa, vou ter que quebrar, vou ter que passar aqui. Não deu para passar a mangueira, reforma é cheia de surpresa, né? Não deu para passar aquela mangueira lá porque estava obstruído, vou ter que passar aqui. Aí você quebra um negócio que está pronto. Então, os seus acabamentos, você não entra com eles antes de finalizar tudo que é infraestrutura. Infraestrutura é o quê? Instalações, ó. Então aqui tem hidráulica, elétrica, ar-condicionado, gás, câmera, reboco, parede. Então você primeiro mata isso para depois isso. Eu costumo colocar forro dentro
desse momento de infraestrutura também. Então essa é a sua segunda dica para a reforma, que é você separar esses eventos em 3 fases. Beleza? E aí você não vai trombar as atividades. Terceira dica para você que vai fazer uma reforma, para você começar bem a sua reforma, é você ter uma lista completa de tudo que você vai fazer. Então assim, ó, você vai listar tudo, você vai fazer um checklist completaço de tudo que você precisa fazer. Esse checklist completão, ele já te abre uma mentalidade para já encarar tudo. Olha só. Então, por exemplo, aqui, o que eu tenho aqui de checklist? Eu vou montar uma cozinha bem ali. Então, no checklist entra a geladeira, entra o cooktop, entendeu? Eu vou ter que, naturalmente, aqui fora, ó, inclusive é um espaço bem legal para você ver aqui, ó, eu vou ter que fazer aqui um paisagismo, eu vou ter que tratar esse piso aqui. Olha que porqueira que tá isso tudo aqui. Então, o checklist inicial, ele é um mapa de tudo, mas é tudão mesmo, de cabo a rabo, tá? E para que isso vai ser útil? Para você combinar com os empreiteiros grandes blocos de atividade. O que é muito comum na reforma? É a pessoa ir descobrindo a reforma durante a reforma. Então, por exemplo, ela reforma esse espaço aqui e quando ele está ficando legal, ela olha aqui para fora e fala assim, nossa, mas aqui dentro está muito bacana, né? Aqui fora não pode ficar assim, porque está dando um contraste entre uma coisa nova e uma coisa deteriorada. Eu vou ter que reformar aqui também. Aí ela pula para a reforma aqui, ela descobre que ela não pode deixar de reformar aquele pedaço lá. Então, é muito comum as pessoas irem aumentando a reforma ao longo da obra. Isso aí é crítico, porque você faz vários novos combinados. Então, se eu vou chamar o pedreiro para minha reforma e eu mostro para ele que eu tenho que fazer o quê? Isso e aquilo, e eu dou uma listagem completaça, eu vou ter um combinado mais em conta com esse empreiteiro. Ao invés de chamar ele para cada hora uma nova atividade, eu vou ter uma obra mais rápida, porque ele vem aqui, ele ataca tudo aqui, ele sabe que aqui tem coisa liberada, ele ataca lá também, ele ataca lá do outro lado, ele ataca lá do outro lado. Então, se eu já tenho tudo mapeadão mesmo no começo, eu consigo fazer a obra com mais rapidez, com mais fluidez. Se eu ataco um negócio, paro, vem o outro, depois ataco o outro, eu tenho aquela obra de reforma que eu sei que você sabe muito bem isso aí, você já viu isso na sua vida, que é o quê? Uma obra que nunca acaba. A reforma que ela sempre vai aumentando. Uma reforma que você imaginou que era uma coisa e ela é 10 vezes maior. Isso aí não está com nada, tá? Eu posso te ajudar nisso, que é o seguinte, eu montei um guia, um checklist gigante mesmo, que você só vai selecionar o que está incluso e o que não está. Porque olha só, se você vai reformar pela primeira vez, pela segunda, terceira vez, você simplesmente não consegue enxergar tudo que está incluído na sua reforma, né? Eu te entrego aqui, ó, de graça, tá aqui na descrição desse vídeo aqui, é o seguinte, é um mapa, é um checklist. Você vai marcar o que tem na sua reforma ou não, vai pegar esse checklist, já é um mapeamento, eu vou te ajudar a fazer esse mapeamento, é de graça. É só você pegar aqui, tá na descrição do vídeo, esse guia rápido aí para reforma, tá? Isso vai te ajudar a ter uma visão mais 360 do que é a sua reforma. De repente você não tá nem esperando. Quando você bater o olho no checklist, vai falar assim, é mesmo, hein? Eu nem tava pensando em fazer uma coifa. Eu acho que eu vou ter que fazer uma coifa. Ou então assim, é mesmo, hein? Olha só, vou ter que trocar rodapé. Eu não tava atentando para isso, agora eu tô vendo aqui, faz sentido, vou ter que trocar. Então faz logo esse mapeamento inicial, porque isso vai te ajudar muito. Pior cenário é você entrar numa reforma sem esse mapeamento macro inicial. Nossa quarta dica para você começar bem uma reforma é uma dica orçamentária. Ó. Vamos voltar aqui para a nossa lousa. O que acontece? Muitas das vezes, quando você vai pensar em quanto vai sair uma reforma, você só faz o cálculo dessa parte de acabamentos. Qual que é a sua previsão? Bom, eu vou gastar tanto de piso, tanto de pintura,
eu vou ter que trocar as tomadas, então você pensa nisso aqui, ó, nos acabamentos. Só que qual é a grande surpresa da reforma? Muitas vezes você está pensando em trocar isso aqui e você descobre que você tem que sempre voltar um passo atrás e mexer também na parte de infraestrutura que você nem estava imaginando. Então, por exemplo, você vai mexer numa parede, aí você descobre que tem que mexer na tubulação dentro da parede. Você está imaginando que você só ia chegar e trocar um piso. Na hora que você arranca o piso, você descobre que a massa embaixo está fofa. Então você tem que mexer na infraestrutura por baixo também. Percebe? Nunca é só a casca. Por isso que a reforma vai aumentando, que você faz uma previsão baseada só naquela terceira fase e quando você assusta, você tem que mexer muito na segunda fase. Você abre o forro aqui, ó, e fala assim, caramba, eu vou ter que mexer na elétrica que está ali em cima, que o treco está deteriorado ao máximo. Então qual é a grande dica? Se você vai pensar no orçamento de uma reforma, além de você pensar nos acabamentos, pense sempre em verba de infraestrutura. Vai pensar em trocar o piso? Joga no orçamento o custo do contrapiso, tá? Vai pensar em trocar uma tomada? Joga no orçamento o custo da fiação também. Sempre, ao invés de pensar em trocar só a casca, você já começa a computar os custos aí de trocar o que está por trás da casca. Isso aí vai te dar um orçamento de reforma mais realista, mais verdadeiro, mais factível e vai te evitar surpresa, beleza? Então, para você, em média, fazer essa famosa gordurinha, né? Essa folga aí, pensa sempre numa folga de 20%. Tá? Entrar numa reforma com preço muito justo é loucura. Uma folga de no mínimo 20% para abarcar essas infraestruturas aqui, isso é necessário. Você vai descobrir muita coisa que você está sequer imaginando aí quando você começar a sua obra de reforma. Então a quarta dica nossa é uma dica orçamentária, tá? Vai te ajudar bastante. Inclusive, se você vai construir ou reformar e quer ter o seu orçamento na ponta da língua mesmo, não ser enganado por ninguém, ter domínio do contrato com os empreiteiros, saber fazer o seu cronograma de obra e ter uma obra sem perrengue financeiro, participa do nosso curso, tá? O link está aqui na descrição do vídeo. Quando a gente abrir uma nova turma, eu te chamo se você colocar os seus dados aqui, ó, na lista de espera. Fechou? Vem para a lista de espera, tá aqui na descrição do vídeo e vamos continuar aqui com as dicas para reforma. Nossa quinta dica para você começar bem uma reforma é o seguinte: é você fazer o projeto da reforma como um todo, tá? Então é muito comum a pessoa pensar o seguinte: olha, eu não tenho dinheiro para reformar a casa inteira. Eu vou reformar só a sala, tá? Ou então eu vou reformar só a cozinha. O que que acontece? Quando o pedreiro entra lá e sai quebrando tudo e vira aquele balaio de gato e é poeira e começa a quebrar e é barulho de martelete e é caçamba de entulho, o que que a pessoa faz? Ela se anima a continuar aumentando aquela reforma ali, não é verdade? Não é isso que acontece? Você começa imaginando um negócio e aquilo vira uma parada 4, 5 vezes maior. Então, qual que é a minha dica para você? Faz o projeto como um todo, para você visualizar o todo. Quando você visualizar o todo, você vai atacar só as partes específicas que você que o seu dinheiro dá conta, por exemplo, ou enfim, às vezes o seu orçamento está apertado, você vai atacar aos poucos ou atacar em fases, mas você já sabe qual é o todo. Então, por exemplo, se você tiver um projeto e conseguir visualizar o todo da sua casa, do seu escritório, da sua loja, onde você estiver reformando, você pode implementar o projeto aos poucos, mas você já sabe qual é o ponto final. Qual é o erro muito comum? A pessoa vai fazer uma reforma, ela gasta 100 mil reais. Quando ela vai animar de fazer a próxima fase, ou quando ela vai aumentar aquela reforma que ela pensou que ela não ia aumentar, dos 100 mil que ela gastou,
ela joga 20 mil reais fora, porque ela tem que quebrar coisas, né? Porque, por exemplo, eu não imaginei que eu ia mexer ali. Eu reformei esse pedaço aqui. Quando eu chego ali, eu falo, caramba, né? Ia ficar tão bom se eu aumentasse isso daqui. Aí ela vai e quebra uma parada que já estava pronta para aumentar aquilo lá. Ela abre uma porta nova, ela faz um puxado novo, a fiação já estava terminando aqui, ela descobre que ela tem que levar mais elétrica para lá, mais hidráulica, ela vai quebrando as coisas que estão prontas. Então ela anda 10 passos, volta 2. Anda mais 10 passos, volta 2. Percebe? Se você já tem um projeto do todo, o que você vai fazer? Eu vou atacar só esse pedaço, mas eu já sei que ali eu tenho que levar uma elétrica para lá, que eu já tenho que deixar um negócio aqui para um ar-condicionado que vai ser puxado daqui. Eu não posso fazer uma porta ali, porque no dia de amanhã esse negócio vai ser um corredor. Então, quando você faz o projeto do todo, você não dá passos para trás mais, você só dá passos para frente, em direção àquele todo. Perfeito? Por exemplo, aqui nesse espaço, eu tenho um projeto ali para a área externa que eu não vou fazer agora. Mas eu sei o que eu preciso para lá. Então, para essa área externa aqui, nessa elétrica que eu estou fazendo, eu já estou deixando umas esperas para uma iluminação para o lado de fora. Se eu não soubesse disso, se o projeto não estivesse pronto, amanhã eu ia mexer lá fora, o que aconteceu? Eu ia ter que quebrar alguma coisa aqui para puxar essa elétrica. Percebe? Então, não faça isso. O projeto faz ele o todo. Você quer mexer na sua casa, faz o projeto todo. Para você não ir empolgando no meio do caminho, invista em um bom projeto com imagens em 3D para você ver o todo. Aí você pode, talvez, se for o caso, implementar aos pouquinhos, mas você vai ter um controle de para onde aquilo vai estar indo, entendeu? Ao invés dessa parada inteira te surpreender. E aí, o que você achou desse vídeo? Me fala aqui se essas dicas elas te ajudaram. E eu quero saber uma coisa de você. Se você está nesse canal para construir do zero, ou se você está nesse canal para reformar. Entender isso daqui vai me ajudar demais a fazer vídeos melhores. Então, por favor, colabora comigo. Me fala se você está aqui para construir ou para reformar, ou então se você está aqui de curioso. Essa é uma possibilidade também. Se você está aqui só porque curte o assunto, mas não pretende mexer com obra por enquanto, comenta aqui também. Eu quero saber quem é você nesse canal, tá? 2 vezes eu tô aqui, 2 vezes por semana, para sempre trazer vídeos bons para você que vai passar por uma obra, hein? Tamo junto e a gente se vê no próximo vídeo.